Imaginem que você acorda, numa manhã comum, e vê dois estranhos se aproximando da sua cidade. Eles parecem viajantes normais. Talvez comerciantes. Talvez peregrinos. Nada de especial. Mas algo dentro de você, uma intuição, um pressentimento, diz que eles não são pessoas comuns. Você os convida para jantar na sua casa. Eles aceitam. E durante a noite, algo bizarro acontece. Uma multidão furiosa cerca sua casa. Homens gritando, exigindo que você entregue seus hóspedes para eles, para que possam abusar sexualmente deles. Você tenta proteger seus convidados, tenta negociar com a multidão, mas eles não escutam. E então, seus hóspedes fazem algo impossível. Eles cegam toda a multidão, com um gesto, com um poder que não é desse mundo. E viram para você e dizem: você tem família nesta cidade? Filhos, genros, qualquer pessoa que você ame, chame todos agora. Vocês têm que sair, imediatamente, porque em algumas horas, esta cidade inteira será destruída. Bem-vindo de volta a 200 histórias bíblicas, em ordem cronológica. Hoje vamos contar uma das histórias mais chocantes, mais controversas e mais aterrorizantes de toda a Bíblia. A história de duas cidades que se tornaram símbolos mundiais de perversão moral. Duas cidades que Deus decidiu destruir completamente. Duas cidades cujos nomes ainda hoje são sinônimos de corrupção total. Sodoma e Gomorra. Mas não é apenas uma história sobre destruição. É também uma história sobre misericórdia. Sobre como Deus avisa antes de julgar. Sobre como Ele salva os inocentes mesmo no meio do juízo. E a história de um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão, que fez uma escolha aparentemente inteligente, mas que quase custou tudo o que ele amava. Para entender a destruição de Sodoma e Gomorra, precisamos voltar alguns anos no tempo. Abraão e Ló haviam se tornado muito prósperos. Ambos tinham rebanhos enormes, muitos servos, muito gado. Tanto que a terra onde viviam não conseguia mais sustentar os dois ao mesmo tempo. Começaram a surgir conflitos entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Disputas por pastagens, por poços de água, por território. A tensão estava crescendo e Abraão percebeu que eles precisavam se separar. Mas ao invés de tomar a decisão sozinho, ele era mais velho, era o líder da família, tinha todo o direito. Abraão fez algo generoso. Ele deu a Ló a primeira escolha. A terra inteira não está diante de ti? Separa-te de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló olhou ao redor. Ele podia escolher qualquer direção, qualquer território, qualquer região. E seus olhos foram atraídos para uma área específica, o Vale do Jordão. O texto diz que Ló levantou os olhos e viu que toda a planície do Jordão era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era a região mais fértil, mais verde, mais rica em recursos naturais. Parecia óbvio que era a melhor escolha. E no Vale do Jordão ficavam duas grandes cidades prósperas, Sodoma e Gomorra. Cidades ricas, desenvolvidas, cosmopolitas, com comércio, arquitetura, oportunidades. Do ponto de vista econômico, era perfeito. Ló fez sua escolha. Ele escolheu para si toda a planície do Jordão e foi armar suas tendas perto de Sodoma. O que Ló não sabia, ou escolheu ignorar, era a reputação moral de Sodoma. O texto já nos dá uma dica. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Maus e grandes pecadores. Sodoma não era apenas uma cidade próspera. Era também uma cidade moralmente decadente. Uma cidade onde a perversão sexual, a violência, a injustiça social e a corrupção eram normais. Mas Ló viu as vantagens econômicas e ignorou a realidade espiritual. Ele foi se aproximando gradualmente de Sodoma. Primeiro armou as tendas na direção de Sodoma, depois perto de Sodoma, e finalmente, quando a história que vamos contar hoje acontece,
Ló já estava morando dentro da cidade. Ele havia se mudado das tendas para uma casa. Havia se integrado à comunidade. Havia se tornado, de certa forma, um cidadão de Sodoma. Enquanto isso, Deus estava observando Sodoma e Gomorra. E o que ele via era tão grave, tão perverso, tão destrutivo, que chegou um ponto em que não podia mais ser tolerado. Deus tomou uma decisão. As duas cidades seriam destruídas. Mas antes de agir, Deus fez algo extraordinário. Ele decidiu contar seus planos para Abraão. Por quê? Porque Ló estava lá. E Ló era família de Abraão. Deus disse: ocultarei de Abraão o que estou para fazer? E então ele revelou: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é chegado até mim. Quando Abraão soube que Deus ia destruir Sodoma, ele ficou desesperado. Não apenas por Ló, mas por todas as pessoas inocentes que poderiam estar na cidade. E então, Abraão fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Ele negociou com Deus. Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que nela se encontram? Deus respondeu: se eu achar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Abraão não parou ali. E se houver 45? Não a destruirei por amor dos 45. E se houver 40? Não o farei por amor dos 40. E se houver 30? Não o farei se achar 30. E se houver 20? Não a destruirei por amor dos 20. E finalmente, e se houver apenas 10? Não a destruirei por amor dos 10. Deus concordou em poupar Sodoma se encontrasse apenas 10 pessoas justas na cidade inteira. Apenas 10. 2 anjos foram enviados para Sodoma. Eles chegaram à cidade no final da tarde, disfarçados como viajantes comuns. Ló estava sentado na porta da cidade, que era o local onde aconteciam os negócios, onde as pessoas importantes se reuniam. Isso nos mostra que Ló havia se tornado uma pessoa influente em Sodoma. Quando Ló viu os 2 estranhos, algo dentro dele reconheceu que eles não eram pessoas comuns. Talvez a educação que ele havia recebido de Abraão. Talvez uma sensibilidade espiritual que ainda não havia perdido completamente. Talvez uma intuição. Ló se levantou, se aproximou, se prostrou diante deles e disse: Senhores meus, peço-lhes que venham à casa do vosso servo, pernoitem e lavem os pés. De madrugada se levantarão e seguirão o seu caminho. Os anjos disseram que preferiam passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto, que eles acabaram concordando. Ló os levou para casa, preparou uma refeição, assou pães sem fermento, tratou-os como hóspedes honrados. E aí aconteceu algo que revelou o verdadeiro caráter de Sodoma. Antes que fossem dormir, homens de toda a cidade, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló. E gritaram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora nós, para que abusemos deles. Era uma multidão, exigindo que Ló entregasse seus hóspedes, para que eles pudessem abusar sexualmente deles. Ló saiu de casa e tentou proteger seus convidados. Ele disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Mas os homens de Sodoma não quiseram ouvir. Eles gritaram: Sai daí, esse fulano veio aqui como forasteiro, e quer bancar o juiz? Agora faremos pior contigo do que com eles. Eles começaram a empurrar Ló, tentando derrubar a porta da casa. Era uma multidão furiosa, sem controle, determinada a cometer violência. E foi nesse momento que os anjos agiram. Os anjos puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. E então fizeram algo sobrenatural. Eles cegaram todos os homens que estavam na frente da casa, desde o menor até o maior. Uma cegueira instantânea, sobrenatural. Os homens ficaram tateando, procurando a porta, mas não conseguiam mais encontrá-la. E dentro da casa, os anjos revelaram para Ló quem eles realmente eram e por que estavam ali. Tens aqui alguém mais?
genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto seu clamor tem chegado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ló correu para avisar os genros, homens que haviam se casado com suas filhas. Ele disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas os genros riram dele. Pensaram que era brincadeira, que Ló havia perdido a cabeça. Eles não acreditaram que Deus ia destruir Sodoma. Não acreditaram no juízo iminente. E decidiram ficar. Foi uma decisão fatal. Chegou a manhã. Os anjos disseram para Ló: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que se acham aqui, para que não pereças na punição desta cidade. Mas Ló hesitou. O texto diz que ele demorava. Mesmo depois de tudo o que havia visto, mesmo depois do aviso claro dos anjos, Ló não conseguia se decidir a deixar Sodoma. Talvez ele estava pensando nos negócios que deixaria para trás. Talvez nos relacionamentos que havia formado. Ou talvez ele ainda não acreditasse completamente que Deus realmente destruiria a cidade. Preciso pausar aqui porque há uma lição poderosa nesse momento. Deixe o seu curtir agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Me conta nos comentários. Você já esteve numa situação onde sabia que precisava sair, mas hesitou por causa do que deixaria para trás? Todo mundo já passou por algo assim. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque essas histórias bíblicas têm lições que podem mudar sua vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que às vezes Deus nos chama para deixar lugares que parecem seguros, mas que na verdade são perigosos. Continuando com Ló. Quando os anjos viram que Ló estava hesitando, eles tomaram uma ação drástica. Os homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Os anjos literalmente arrastaram Ló e sua família para fora de Sodoma. Forçaram-nos a sair. Porque às vezes a misericórdia de Deus se manifesta como uma força que nos obriga a deixar lugares que são destrutivos para nós, mesmo quando não queremos sair. E quando eles estavam fora da cidade, um dos anjos gritou: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta planície. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ló pediu permissão para ir para uma cidade pequena próxima, chamada Zoar, ao invés de ir para o monte. Os anjos concordaram, e então deram um aviso final. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Ló e sua família correram para Zoar. E quando o sol nasceu completamente, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O texto descreve a destruição de uma forma aterrorizante. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus sobre Sodoma e sobre Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Enxofre e fogo caindo do céu. 2 cidades inteiras queimadas, toda a planície destruída. Todos os habitantes mortos. Até a vegetação foi queimada. Foi um juízo completo, final, devastador. Sodoma e Gomorra deixaram de existir em questão de minutos. Mas no meio da destruição, algo terrível aconteceu. A esposa de Ló olhou para trás. Os anjos haviam dito especificamente: Não olhes para trás. Mas ela olhou, e imediatamente se tornou uma estátua de sal. Por que Deus fez isso? Por que essa punição tão severa por simplesmente olhar? Porque olhar para trás não era apenas curiosidade. Era saudade, era arrependimento por ter deixado Sodoma. Era o coração ainda ligado à cidade perversa, que Deus estava destruindo. O coração dela ainda estava em Sodoma. E quando o coração está no lugar errado, todo o resto da pessoa acaba indo para lá também. Ló chegou em Zoar com apenas suas 2 filhas. Havia perdido a esposa, havia perdido os genros, havia perdido toda a riqueza, toda a propriedade, toda a vida que havia construído em Sodoma. Saiu de lá apenas com a roupa do corpo
e as 2 filhas. De manhã, Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra, e viu apenas fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. Onde antes existiam 2 grandes cidades, agora havia apenas cinzas e devastação. O que essa história nos ensina hoje? Primeira lição: as escolhas baseadas apenas em vantagens materiais podem ser perigosas. Ló escolheu o Vale do Jordão porque era próspero. Ignorou a condição moral de Sodoma e quase perdeu tudo por causa disso. Quando você está tomando decisões importantes, onde morar, onde trabalhar, com quem se relacionar, não olhe apenas para as vantagens financeiras. Considere também o ambiente espiritual e moral. Segunda lição: Deus avisa antes de julgar. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra sem aviso. Ele enviou anjos. Deu tempo para as pessoas saírem. Negociou com Abraão para salvar os justos. Deus é misericordioso mesmo no juízo. Terceira lição: às vezes você precisa ser forçado a sair de lugares destrutivos. Ló hesitou. Os anjos tiveram que arrastá-lo para fora. Porque, às vezes, nos acostumamos tanto com ambientes tóxicos que perdemos a capacidade de sair por conta própria. Se Deus está te forçando a sair de algum lugar, de algum relacionamento, de alguma situação, pode ser misericórdia, não punição. Lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17:32. Essas são as palavras do próprio Jesus sobre essa história. Ele está nos dizendo para não olhar para trás quando Deus nos chama para sair de algo. Para não ter saudade de lugares que Deus está nos tirando. Para não deixar o coração ficar preso ao que precisa ser deixado para trás. A história de Ló é um aviso sobre os perigos de escolher baseado apenas em vantagens materiais, sobre os riscos de se acostumar com ambientes moralmente destrutivos, sobre a importância de obedecer rapidamente quando Deus diz para sair. Mas é também uma história sobre misericórdia. Porque mesmo quando Ló hesitou, mesmo quando sua esposa olhou para trás, mesmo quando seus genros não acreditaram, Deus ainda salvou quem podia ser salvo. Deus ainda foi misericordioso no meio do juízo. No próximo episódio, vamos ver o que aconteceu com Abraão depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver como Deus finalmente cumpriu sua promessa e deu a Abraão e Sara o filho que eles esperaram por 25 anos. A história de Isaque, o filho da promessa. O começo do cumprimento de tudo que Deus havia prometido. Se essa história impactou você, deixa um comentário me contando. Compartilhe as suas reflexões. Fala sobre suas próprias experiências com lugares que você precisou deixar para trás. Inscreva-se no canal, ativa as notificações e nos encontramos no próximo episódio. A jornada continua e as promessas de Deus também.